Mas antes, vamos girar o assunto aqui. Eu queria falar com o Zé. Ô Zé, vamos bater um papo sobre esse projeto aprovado ontem no Senado Federal, que inclui o racismo como um dos agravantes para aplicações de penas previstas no Código Penal brasileiro. Eu queria que você falasse para a gente duas coisas. Como é que vai funcionar e qual é o trâmite agora? Perfeito. O projeto foi aprovado no Senado, vai para a Câmara. Se for também aprovado na Câmara, vai para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Já é tradicional, sempre que acontece um grande evento, uma grande tragédia no Brasil, os deputados e senadores dão aqueles espasmos, ou seja, aprovam legislação aumentando penas ou mesmo criando penas novas para aquele feito. Natural, né? A legislação é criada exatamente assim. Esse é um projeto de autoria do senador Paulo Paim. O senador é presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal. E ontem ficou o seguinte, é uma agravante. Um crime pode ter agravantes. Falta de defesa da vítima, não deu chance de defesa à vítima, uso de instrumentos como fogo, veneno, isso aí é agravante, motivo fútil é um agravante e esse, então, seria, segundo esse projeto, mais um agravante. Lembramos aqui que a delegada que investiga o caso não vê na situação lá do João Alberto, né, um crime de racismo. Seria um crime anexo, né? Ela vê o seguinte, que não está comprovado o crime de racismo, que seria injúria racial, seria mais um crime. Não seria, neste caso, uma agravante. O que nós colocamos aqui é de que a gente vê ali aquele ódio, aquele rigor dos seguranças contra o João Alberto como um racismo, mas um racismo na cabeça dele. As pessoas tentam explicar aquele ódio, dizendo o seguinte, se fosse um branco, se fosse uma pessoa conhecida, não teria, evidentemente, aquele tratamento, ou seja, João Alberto estaria vivo fosse um branco, se fosse uma pessoa conhecida, enfim, então existiu um preconceito de uma maneira geral, mas não exatamente um crime de preconceito racial aí. Os seguranças serão julgados como um crime com agravantes, de falta de defesa da vítima, enfim, esse será o julgamento. Olha, existem outros 4 projetos que o senador Paulo Paim quer aprovar, todos nesse sentido. Primeiro, que cria um fundo para bancar a igualdade social, estudos sobre igualdade social. Outro, cria o crime de racismo, que hoje é a injúria racial, né? O outro projeto cria, isso está para ser votado. E veda a conduta de racismo para funcionário público e seguranças da área privada. E outro aumenta por mais 10 anos a vigência dos crimes, desculpa, não é crime, é da política de cotas, né? São as políticas afirmativas. Então, são outros 4 projetos. Por enquanto, é esse que cria o agravante para o crime de racismo. Então, o projeto foi aprovado no Senado, houve ali vários debates, dizendo que é um momento de intolerância, e o assunto vai para a Câmara dos Deputados, e aí ninguém sabe exatamente quando é que será votado. Perfeito, Zé explicou bem para a gente tudo aí que rola nesse projeto. Joel, o projeto é bem-vindo? Sim, é bem-vindo, porque a gente sabe como o racismo permeia tantas interações na nossa sociedade, como ele é um elemento a mais em tantos crimes que vitimam principalmente homens negros ou mestiços, então vem bem a calhar. Agora, vamos lembrar, qualquer tipificação penal exige evidências concretas particulares. Nesse sentido, eu estou totalmente com a delegada do caso que diz, olha, até agora não existe nada que a gente pode, no caso específico aí da morte do João Alberto, os dois, que houve assassinato, acho que ninguém duvida, mas que esse assassinato teve também um agravante de racismo, para se afirmar isso tem que ter uma evidência concreta ligada ao caso, uma coisa específica, falou alguma coisa, o histórico dele leva a crer que ele já tinha uma atitude mais violenta com pessoas negras, alguma coisa nesse sentido, porque é muito diferente você dizer, sim, a nossa sociedade é marcada e permeada pelo racismo em diversas das suas construções e interações. Outra coisa é você dizer, esse ato específico foi motivado, acima de tudo, ou também por racismo. Para isso, você precisa de uma evidência adicional.
Você precisa ter uma prova concreta. Então, não é achar que a gente vai passar uma lei que agora todo o racismo estrutural da sociedade, então, vai ser tipificado. Não vai. Grande parte das interações ainda marcadas pelo racismo continuarão abaixo do radar da legislação penal. E não tem como ser diferente. A legislação penal, ela lida com atos concretos, não lida com tendências culturais maiores. Então, o combate contra o racismo não pode se dar apenas nessa esfera penal. É bem-vinda, sim, a mudança, mas, sem dúvida, a transformação da nossa sociedade exige mais coisas políticas em diversos outros setores que não apenas a área penal. Perfeito. Zé, você estava querendo fazer alguma observação? Sim. É só dizer que eu me esqueci aqui, o projeto prevê esta qualificação também para a discriminação sexual. Então, é de raça e sexo. Perfeito. Adrilho Jorge, mesma pergunta para você, querido. O projeto é bem-vindo? É bem-vindo desde que seja estruturado em leis bastante claras e que não atribua intencionalidades racistas onde ela não existe, porque essa, infelizmente, é a origem do projeto, né? Você está atribuindo um racismo, eu li o parecer do projeto, a uma intencionalidade de crime racial, onde até o momento não há nenhum tipo de evidência que houve. Uma coisa que salta aos olhos, por exemplo, nesse crime contra o João, é que a fiscal, que tá sendo, parece que tudo indica que será indiciada pelo crime também de homicídio culposo, também era negra. Ou seja, isso não exatamente corrobora a tese, o princípio de um racismo estrutural alinhado a esse fato deletério e monstruoso desses dois seguranças terem matado essa vítima, né? Ou seja, era uma negra vendo um negro sendo, aliás, vendo um homem sendo espancado até a morte, né? Eu tenho só receio de que esse tipo de projeto abarque outras coisas que não atacam exatamente o problema. O Carrefour entrou nessa também. Vamos colocar mais negros com o pessoal gabaritado, vamos fazer políticas antirracistas, mais integração de negros. Não é esse o principal problema nesse contexto e em vários contextos. Esse é um problema de má estruturação e má contratação de pessoal qualificado para a segurança que não tem um princípio básico de humanismo em relação ao uso legítimo da força, desde que não seja muito discriminado. É claro que existe racismo no Brasil, é claro que já existem também leis muito boas em relação à injúria racial e a racismo, é quando você exatamente tira alguém de um determinado lugar, você exatamente discrimina diretamente pelo fenótipo da pessoa, ou calunia, ou critica, ou deprecia alguém em relação à sua cor, ou em relação à sexualidade, ou religiosidade, ou nacionalidade. Essas coisas são realmente delitos que devem ser combatidos, sobretudo na esfera cultural. E, claro, leis que possam alavancar esse aprimoramento, esse amadurecimento cultural são bem-vindas. A gente só lembra, por exemplo, que ano passado houve 20% de redução de homicídios no Brasil. É só por uma questão de combate efetivo, específico, objetivo ao crime? É também, mas não só. Eu acho que a gente só teme, a gente só avança num primeiro momento por aquilo que a gente teme. Então, nesse sentido, leis mais rigorosas contra racismo, contra a homofobia, contra preconceito religioso, são muito bem-vindas desde que, note bem, desde que sejam exatamente objetivadas em lugares circunstanciados pelo que lhe acontece de fato, não pela projeção ideológica de achar que existe um racismo estrutural que permeia toda e qualquer relação sociocultural do país. Ou seja, você atribuir um crime a todos, eu tenho muito, muito medo nesse sentido, desse princípio de sinalização da virtude. Se todas as pessoas são endemicamente racistas, ou fascistas, ou nazistas, então os verdadeiros racistas, ou seja, os verdadeiros criminosos, ficam poupados dentro desse bojo de achar que a sociedade brasileira é estruturalmente racista. Eu não acho que a sociedade brasileira é estruturalmente racista e acho que exista racismo pontual, específico, individualizado, infelizmente, no Brasil, mas o povo brasileiro não é racista em si. Mas existem pessoas racistas dentro do Brasil, como existem homicidas, como existem estupradores, como existem pessoas violentas e covardes, como foram essas 3 pessoas que mataram Paulinha, o rapaz do Carrefour. Queria te ouvir também. Eu acho que vocês fizeram uma abordagem aí importante, né? Acho que para um crime ser qualificado com racismo, vocês têm que ter esse ingrediente. Eu acho que isso está sendo investigado, né?
não foi apurado até agora, então não pode ser alguma coisa que vai qualificar o crime como crime de racismo. Mas também não podemos negar, como disse Joel, que isso existe na nossa sociedade, mas para cada crime específico deve se provar com fatos ali, com coisas palpáveis e bastante firmes que de fato aconteceu. Muito bem. Zé Maria Trindade, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Morning. Zé, abração para você e amanhã sextamos por aqui. Já está confirmado, viu? Amanhã será sexta-feira mesmo. É isso aí. Bom dia. Valeu, Zé. Valeu.